Uma semana depois do rompimento do reservatório, a Casan recebeu representantes dos moradores da região afetada na Grande Florianópolis. Paulo Miller está acompanhando esse caso desde os primeiros momentos. Paulo, a Casan, inclusive, prometeu acelerar o adiantamento das indenizações para esses moradores, é isso? Bom dia. Prometeu sim, viu, Marta? Bom dia para você, bom dia para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. Isso, inclusive, ontem motivou um protesto dos próprios moradores que estão reclamando que a Casan está demorando para poder fazer esse pagamento dessas indenizações antecipadas, inclusive reclamando, por exemplo, dos valores que estão sendo repassados nesse momento. Pessoas que perderam a ferramenta de trabalho, trailers, por exemplo, de food trucks, de alimentação, que não conseguem mais ter renda porque perderam esse equipamento e receberam uma indenização que não dá, neste momento, de acordo com os moradores, para comprar esses equipamentos e retomar o trabalho. A gente, inclusive, conversamos, eu e o André Vieiro, na semana passada, com um morador que perdeu, por exemplo, um carro, uma caminhonetezinha, que ele usava para fretes. Então, deu 100% de perda no carro dele, ele ainda estava pagando prestações desse automóvel, ele fazia fretes, sobrevive também de fretes e não tem mais esse recurso, esse equipamento para poder desenvolver o trabalho, fazer esse trabalho todos os dias. Então, os moradores se reuniram ontem, a Casan chamou um representante desses moradores, teve uma reunião, a Casan se comprometeu a dar uma agilidade nesses atendimentos a essas famílias. No total, a Casan tem uma conta ali de 220 famílias atingidas por esse desastre lá na região do Monte Cristo, que afetou o bairro Jardim Atlântico e a comunidade do Sapé, né, já que o reservatório fica no Monte Cristo, mas a comunidade afetada fica no Jardim Atlântico, ali na comunidade do Sapé, para onde a água toda, aqueles 2 milhões de litros de água, saíram do reservatório. O reservatório tinha capacidade total para 8 milhões de litros, mas a parte que rompeu estava com 2 milhões de litros de água. Então, dessas 220 famílias, a Casan disse que já atendeu 84 famílias e já fez uma antecipação para todas elas, valor total das indenizações, de R$ 930 mil. Claro, cada família tem um valor diferente da indenização, dependendo daquilo que perdeu. As indenizações, elas contemplam nesse momento a questão de roupas, eletrodomésticos, móveis, ainda não a parte estrutural das casas. Então, além dessas 220 famílias que foram atingidas, 84 foram atendidas, a partir de agora a Casan pretende atender pelo menos 20 famílias por dia para poder fazer esse pagamento, fazer toda essa questão burocrática também que envolve esse processo. Então, esse foi o compromisso assinado com a Casan. Além disso, além de todas as casas ali que foram danificadas, né, teve ali, de acordo com o Detran, 87 veículos também danificados. Das casas, tem um número atualizado também aqui, ó, são 12 casas interditadas, 7 vão precisar ser demolidas e 3 já foram demolidas. A Casan disse que o valor dessas indenizações das casas, que vai ser pago para essas famílias, vai depender ali do grau de destruição da casa. Ou seja, se a casa vai precisar ser reconstruída parcialmente ou totalmente, no caso dessas que já foram demolidas. Então, é caso a caso. Mas o que os moradores estão pedindo, e a Casan, nesse momento, parece que se comprometeu a fazer esse processo mais agilizado, é que realmente esse processo seja mais rápido, para que essas pessoas recebam o dinheiro e possam aí seguir a vida. Antes de eu falar sobre uma outra informação referente a esse assunto, a Casan anunciou ontem também a licitação para aquela estação de tratamento de esgoto lá no sul da ilha, que vai beneficiar a comunidade do sul. Inclusive, foi esse motivo, né, por conta desse atraso dessa obra, que o prefeito aqui de Florianópolis chegou a falar em romper o contrato com a Casan se até outubro a Casan não tomasse alguma providência. Então, ontem foi lançada essa licitação. Até o dia 6 de outubro, de acordo com a Casan, devem ser abertas as propostas e conhecida a empresa para tocar essa obra. Agora, ainda voltando a falar sobre essa tragédia lá do reservatório instalado no bairro Monte Cristo, o jornalismo investigativo e de dados do Grupo ND teve acesso com exclusividade a documentos desse contrato de licitação entre a Casan e a construtora Gomes e Gomes, que construiu esse reservatório do Monte Cristo e outras 2 estruturas em São José, no mesmo contrato de licitação. Um contrato aí de quase 14 milhões de reais, de acordo com as informações que foram prestadas, inclusive, pela própria Casan, quando teve esse rompimento do reservatório. Nesses documentos, a nossa equipe de jornalismo de dados e investigação descobriu que 13 aditivos, ao longo de 6 anos de atraso
dessa obra foram concedidos para a empresa Gomes e Gomes. 3 deles também de valores, ou seja, a obra ficou mais cara. Vamos acompanhar na reportagem. Os documentos mostram que o contrato para a construção do reservatório do Monte Cristo foi assinado em outubro de 2014 pelo então presidente da Casan, Walter Galina, um diretor da companhia, e a construtora Gomes e Gomes. O documento engloba a construção da rede de abastecimento de água na rua Heriberto Wilson, em São José, e prevê a construção de 3 reservatórios, entre eles o que rompeu na madrugada do dia 6 de setembro deste ano, que tinha previsão inicial de entrega para outubro de 2015. No decorrer de 6 anos, o serviço teve 13 aditivos contratuais, que são alterações no objeto inicial da contratação. A obra foi entregue em março de 2022. Os documentos obtidos com exclusividade pelo Grupo ND mostram diversas alterações nos prazos de entrega, mas não há justificativa para o adiamento nem para os reajustes de orçamento. Dos 13 aditivos, 3 apresentaram aumento nos valores. Mais de 2 milhões e 300 mil reais foram incluídos no valor inicial da obra, que era de 9,6 milhões e passou para 12 milhões. O contrato previa reajustes a partir do primeiro ano da obra, com base na variação dos valores de obras e edificações, assim como também exigia laudos de inspeção técnica do controle de qualidade dos materiais. Das obras previstas, a do Monte Cristo era a que tinha maior valor, totalizando 4,7 milhões. O primeiro reajuste veio 2 anos depois do início da obra, em outubro de 2016, com o acréscimo de 522 mil. Neste mesmo contrato, a Casan suprimiu quase 400 mil do valor já pago à empreiteira. O reajuste é justificado sobre impostos e taxas. Já a supressão não é justificada. Em julho de 2018, sob gestão do presidente Adriano Zanotto, a Casan autorizou um novo reajuste para as obras. Dos 736 mil anunciados, 460 mil eram para o reservatório do Monte Cristo. Além dos reajustes financeiros, rotineiramente, Casan e empreiteira acordavam prorrogação de prazo das obras sem impactos no caixa da estatal. Em dezembro de 2018, um novo aditivo de obra foi autorizado pela companhia, quase 900 mil reais. Destes, apenas 20 mil foram para o reservatório do Monte Cristo. De acordo com as informações que a Casan também prestou, perto da data do rompimento desse reservatório, essa empresa Gomes e Gomes tinha um contrato ali, como eu falei antes, de quase 14 milhões de reais para construir os 3 reservatórios, 2 em São José e esse que se rompeu ali no Monte Cristo. Nesse que se rompeu no Monte Cristo, o valor global ali da obra era de 6 milhões e 600 mil reais. De acordo com o próprio diretor de expansão e operações da Casan, ainda falta pagar 1 milhão de reais por essa obra ali do reservatório do Monte Cristo, que ainda não teve o aceite da Casan. Uma outra informação que a nossa equipe de jornalismo e dados apurou é com relação à perícia preliminar. A perícia preliminar está indicando que o ferro usado na construção desse reservatório não é o mesmo previsto no edital de licitação dessa obra. O ferro deveria ser de 10 milímetros corrugado e o que foi encontrado lá na obra é um ferro de 5 milímetros liso. Todos esses detalhes dessa perícia preliminar e desses contratos ali, dos documentos que a nossa equipe teve acesso com exclusividade, o Grupo ND teve acesso com exclusividade, estão lá no portal ND+. Então, se você quer ter mais detalhes, quer se aprofundar mais nesse assunto, que é um assunto bastante delicado, todos os detalhes a gente colocou ali no ND+, com uma reportagem especial. Marta e Lucas. Obrigada pelas atualizações, Paulo Miller. Até já.